Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sobre todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Evangélica FM e também pela internet. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Apesar desta circunstância que vivemos por conta desta pandemia, nós podemos, nesta noite, nos reunir pela internet e pela rádio para celebrar ao Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Que nós sejamos, nesta noite, os adoradores que o Pai está procurando e que assim possamos adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o nosso coração. Esteja atento a todas as partes do nosso culto e que tudo seja instrumento de Deus para a sua edificação, edificação da sua família e, sobretudo, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Em nosso introito bíblico, vamos estar lendo o Salmo 57, do 1 até o verso 3. E assim diz a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, e cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Amém.
Vamos orar? Feche teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Pai querido, obrigado a Deus pelo teu auxílio, pelo teu cuidado, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Pai querido, eu quero, assim como o salmista disse, te pedir, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós nesse momento tão difícil, nesse momento de calamidade, nesse momento, Senhor, onde muitas pessoas estão sendo atingidas por essa doença. Nós só podemos clamar a Ti por misericórdia. Misericórdia para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Misericórdia para o mundo, Senhor, onde diversas famílias estão sofrendo, onde diversas pessoas estão padecendo. Pai, estende a Tua mão sobre o mundo, Senhor. Mas muito obrigado, porque mesmo em meio a tudo isso, o Senhor tem nos dado a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor receba esse culto que prestamos a Ti, que o Senhor receba o nosso louvor e que as nossas vidas, Pai, possam estar diante do Teu altar como um aroma suave. Muito obrigado pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossa igreja. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, cada família, Pai, que se reúne junto conosco nesse momento para celebrar o Teu nome. Agradecemos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento de informativo, gostaríamos de lembrar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado, pois seguimos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. Informamos ainda que o nosso boletim no formato digital encontra-se disponível no aplicativo e também no site da nossa igreja. Baixe esse arquivo e tenha acesso a informações importantes sobre a nossa igreja, sobre as atividades
online da nossa igreja. Gostaríamos de lembrar que após o culto de hoje teremos a nossa live no Instagram com mais um momento de oração. Estaremos atualizando a nossa lista de oração e teremos oportunidade de orar e também de refletir um pouco mais na palavra do Senhor. Ao longo desta semana, as devocionais serão veiculadas pelas nossas redes sociais. Você pode acessar essas devocionais e também compartilhar com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas do seu relacionamento. Gostaríamos de lembrar que as devocionais desta semana serão todas baseadas na mensagem que estaremos pregando, compartilhando com os irmãos daqui a pouco em nosso culto sobre o livro de Ruth. Também, na próxima quarta-feira, o nosso culto será realizado às 8 horas da noite, 20 horas. Após o culto, teremos também uma live no Instagram. O nosso culto, você já sabe que é transmitido também na quarta-feira pela Rádio Evangélica FM e pelo nosso canal no YouTube, na internet. Na próxima sexta-feira, teremos a live com convidado. E dessa vez nós teremos o pastor Davi Pereira, pastor da Igreja Memorial Batista de Brasília, participando conosco. Será uma alegria, será um prazer tê-lo entre nós, participando desse momento de edificação das nossas famílias e também da nossa igreja. Que Deus continue nos ajudando, nos unindo como igreja do Senhor para continuar servindo, continuar fazendo aquilo que Ele quer que façamos, especialmente compartilhar a sua palavra e compartilhar o seu amor com tantas pessoas nestes dias tão difíceis que vivemos. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos. Mês de maio, mês da família, e continuamos a agradecer a Deus por cada família da nossa igreja. A família é um projeto que Deus criou e nele nós podemos viver o amor, a confiança, o zelo, o cuidado, cada sentimento que a gente pode compartilhar e viver dia após dia, esses sentimentos que são construídos numa base, que é Deus, e que nele a gente encontra a verdadeira felicidade para o nosso lar. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fica em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo lhe irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que Deus abençoe cada família. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o princípio e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando
Vamos orar. Aproveite esse momento e coloque diante de Deus alguém da sua família. Oremos. Senhor, muito obrigado a Deus pelo teu cuidado, pelo teu amor derramado sobre cada família, ó Pai, da nossa igreja. Obrigado a Deus porque sabemos que o Senhor está à frente de tudo isso que estamos passando. Como estamos, ó Deus, com saudades, ó Pai, de familiares que moram distantes ou que não estamos podendo ver, ó Pai, mediante a pandemia. Mas que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo o ânimo, a esperança, ó Pai, de cada um que está nos seus lares, que está te buscando, que a cada dia, meu Pai, cada família possa confiar em Ti, que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Deus, a união em cada lar, que o Senhor possa estar plantando perdão, amor, paciência no lar de cada um, ó Pai. Obrigada, ó Deus, por tudo que o Senhor tem permitido a gente passar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento de dedicação, gostaria de expressar a nossa gratidão a todos os irmãos, irmãs e famílias que têm mantido a sua fidelidade a Deus a despeito desta circunstância que vivemos. Nós louvamos a Deus pela participação de tantos irmãos na dedicação a Deus e também na manutenção da nossa igreja nesses dias de pandemia. A participação dos irmãos tem ajudado a nossa igreja a honrar os seus compromissos que não cessaram a despeito desta pandemia. Queremos encorajar a todos a fazerem o mesmo e continuarem dedicando ao Senhor, consagrarem então os seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Lembrando que a dedicação de dízimos pode ser feita através de transferências bancárias. A nossa igreja dispõe de contas na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, no Itaú e também no Santander. No aplicativo e no site da nossa igreja você encontrará as informações úteis, necessárias para que você faça a sua transferência. No boletim digital também você encontrará essas mesmas informações. Então, esteja atento para que você possa utilizar, portanto, essa ferramenta de transferências bancárias através do seu internet bank ou através do aplicativo do seu banco no seu celular. Você poderá enviar para a sua igreja a dedicação do seu dízimo e da sua oferta ao Senhor nosso Deus. Gostaríamos de também continuar encorajando os irmãos a dedicarem a Deus uma oferta para a preparação de cestas básicas para famílias carentes da nossa igreja e da nossa comunidade. O valor de referência é de R$70, mas você pode enviar um valor menor ou maior de acordo com aquilo que Deus colocar em seu coração e colocar nas suas mãos. O importante é que todos nós participemos e ajudemos uns aos outros nesse momento de luta, nesse momento de tanta adversidade que estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude a ter um coração generoso, que o Senhor nos ajude a compreender que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, como diz o Salmo 24, verso 1. Ou seja, tudo é do Senhor. E que nós tenhamos a disposição de devolver ao Senhor algo que expresse a nossa gratidão e a nossa fidelidade ao Senhor, que é digno de todo o nosso louvor e digno também da nossa consagração. Que o Senhor, dessa forma, nos ajude e nos abençoe. Amém.
Encerrando este momento de dedicação, estaremos orando ao Senhor, dedicando a Deus os dízimos e as ofertas que serão consagrados ao longo desta semana, mas também queremos interceder a Deus por esta circunstância que estamos vivendo. Então, feche os seus olhos e ore a Deus comigo neste momento. Pai Celeste, muito obrigado a Deus por tua graça infinita que tem sustentado nossas vidas e nossas famílias nesses dias de pandemia. E queremos te pedir, Pai, que tu continues suprindo as necessidades de todas as famílias da tua igreja. Consagramos também a ti, Senhor, os dízimos, as ofertas que estão sendo dedicados ao Senhor hoje e serão dedicados ao longo desta semana. Que tudo, ó Deus, seja realmente, ó Deus, dedicado no teu altar e seja instrumento do Senhor para o crescimento do teu reino. Pedimos, ó Deus, que tu dês à liderança da tua igreja a sabedoria e a orientação necessárias para administrar esses recursos de acordo com a tua vontade e de acordo com as prioridades que estão no teu coração. Queremos também, ó Deus, neste instante, clamar ao Senhor em favor, ó Deus, do nosso país, da nossa nação e de todos os países que estão sendo afligidos por esta pandemia. Rogamos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia das nossas autoridades, no governo federal, nos governos estaduais e municipais, que tu dês, ó Deus, a todos sabedoria, discernimento, orientação do Senhor para tomarem decisões que sejam, ó Deus, em benefício do povo brasileiro. Te rogamos, ó Deus, também, Senhor, que tu tenhas misericórdia de tantos que estão neste momento nos leitos dos hospitais, lutando pela vida. Nós clamamos ao Senhor, faz, ó Deus, a tua obra para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos também por aqueles que estão se recuperando em casa, te pedimos pelos profissionais de saúde que estão se expondo enquanto trabalham, enquanto cuidam dos doentes, guarda e livra-os, ó Deus, de todo o mal. Pedimos, ó Deus, pelas famílias que perderam seus entes queridos, ó Deus, que tu envies consolo, que tu envies, ó Deus bendito, o conforto e a paz que excede todo o entendimento sobre os seus corações. E que assim, ó Deus, possam encontrar em ti o refúgio que necessitam, ó Deus, para esta hora, para este momento tão difícil. Nós te pedimos, ó Deus, intervém na nossa história. Manifesta o teu poder e a tua glória, Senhor, nesta circunstância. E dá-nos, ó Deus, socorro dos altos céus. Dá-nos, ó Deus, livramento, tratamento para essa enfermidade, vacina, ó Deus, para imunizar a população. Deus amado, tem misericórdia, Senhor, de nós. É o que nós te pedimos e te suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de retornar ao livro de Ruth. Temos muito o que aprender com a história dessa família. Um fato bem interessante a destacar é que muitas vezes pensamos que uma família feliz é uma família perfeita, uma família que não passa por problema algum, que não tem nenhuma dificuldade na vida. Bem, não existe família perfeita. Família é feita de pessoas e todas as pessoas são falíveis, imperfeitas. Então, por conseguinte, não existe família perfeita. O que existe é uma família feliz apesar das suas imperfeições, apesar das suas limitações. É possível existir uma família feliz. Família feliz é aquela que procura viver da melhor forma possível, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das adversidades. Quando Jesus terminou o seu Sermão do Monte, ele fez uma comparação bem interessante. Ele disse que aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática é semelhante ao homem que, de forma prudente, sensata, construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, os ventos fortes bateram contra a casa e a casa não caiu. Permaneceu de pé na hora da tempestade, na hora da adversidade. Entretanto, aquele que ouve a sua palavra e não a põe em prática é semelhante ao homem insensato, imprudente, que construiu a sua casa sem alicerce, sem fundamento, sobre a areia. A tempestade veio, os ventos vieram e a casa caiu, e grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Sobre ambas as casas, aquela que for edificada sobre a rocha e aquela que for edificada sobre a areia, sobre essas duas casas caíram tempestades. Ventos bateram contra elas. A diferença estava no alicerce, estava no fundamento, nas condições para cada família ou para cada casa enfrentar os problemas e as adversidades da vida. Da mesma forma, nós precisamos viver o nosso dia a dia lançando os alicerces, lançando as bases que darão à nossa família condições de enfrentar os desafios, porque eles virão, os problemas virão. Os problemas são uma realidade da qual nenhuma família pode fugir. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar desafios na vida e em família. Então, por isso, precisamos nos preparar, precisamos lançar alicerces sólidos que nos concedam condições de enfrentar as tempestades e as lutas e adversidades que temos a viver em nossa vida. Os problemas podem ser causados de muitas formas, de muitas maneiras. Podem ser causados, por exemplo, pela influência externa. Esse foi o caso de Ló, sobrinho de Abraão. Depois que Abraão e Ló se separaram, Ló começou a armar as suas tendas na direção de Sodoma e Gomorra, duas cidades ímpias. E quando Ló percebeu, ele já estava morando dentro de uma dessas cidades. O que significa que ele estava se aproximando do mal, se aproximando daquela zona de pecado. E certamente essa situação criou muitos conflitos e muitos problemas para a sua família. Deus precisou montar uma operação de resgate para retirá-lo de lá, por causa da intercessão de Abraão, para que Ló não viesse a ser destruído juntamente com aquela cidade. Os problemas podem acontecer quando nós permitimos que as influências externas aflijam ou alcancem ou dirijam o curso da nossa família. Também os problemas podem ser causados pelo pecado. Por exemplo, o pecado de Acã, um homem que não cumpriu o que Deus havia dito, que deveria ter sido feito na conquista do povo de Israel com a cidade de Jericó. Na conquista de Jericó, Deus havia dado uma ordem, mas Acã não cumpriu, pecou e levou a sua família à ruína. O pecado sempre fará estragos, sempre prejudicará a vida em família, sempre produzirá
problemas na vida em família. Também os problemas podem ser permitidos por Deus, como aconteceu com Jó. Ele sofreu por uma série de situações adversas, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua saúde, por permissão de Deus. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Lá no final da sua vida, no final do livro também, no capítulo 42, Jó vai dizer: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de uma forma muito preciosa, muito mais profunda. Mas os problemas também podem ser uma consequência das nossas decisões erradas, das nossas decisões equivocadas. Esse foi o caso de Elimeleque e Ruth, quando resolveram, ao invés de ficar em Judá, permanecer em Belém, eles resolveram ir para uma outra terra, ir para um outro lugar. Lá nessa terra, na terra de Moabe, Elimeleque morreu, Malom e Quilion, os filhos de Noemi, também morreram, e nós vamos encontrar no capítulo 1, verso 3, que Noemi ficou só. Noemi ficou sozinha. Noemi experimentou a solidão provocada pela perda do seu marido, pela perda também dos seus bens, porque aparentemente ela empobreceu, gastou toda a sua reserva, tudo aquilo que tinha ali naquela terra. Além do sofrimento dessa situação, parece que a sua visão ficou também um pouco obscura. Se existe algo que agrava ainda mais o nosso sofrimento, é a nossa visão tão limitada muitas vezes. Muitas vezes o sofrimento embaça a nossa visão e não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Noemi disse: o Senhor está contra mim, por isso me deixa muito triste. Capítulo 1, verso 13. No capítulo 1, verso 21, ela vai dizer: o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. Noemi não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo por meio daquele sofrimento. Como Deus estava trabalhando, até mesmo com os seus erros, com os seus equívocos, as suas decisões equivocadas, como Deus estava trabalhando nisso para transformar aquela tragédia em bênção. Deus sempre faz isso. Deus é misericordioso e Deus fez isso com a família de Noemi. Será que Deus estaria contra Noemi? Será que Deus estaria trabalhando contra Noemi? Não, Ele estaria trabalhando, e como sempre esteve trabalhando, por Noemi, a favor dela. Pela graça de Deus, no capítulo 4, nós encontramos uma outra Noemi, uma outra mulher. Não é mais aquela que achava que Deus estava contra ela. Não era mais aquela que pedira para mudar o seu nome, para não ser mais chamada de Noemi, mas ser chamada de Mara, porque a sua vida estava amargurada, o seu coração estava amargurado. Podemos pensar que a alegria de Noemi estava agora em ter um neto para carregar nos seus braços. Mas Obed, o filho de Ruth, era de fato neto de Noemi? Não era. Apesar disso, diz o texto em Ruth, capítulo 4, versos 14 a 15. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Era neto de Noemi. Obed se tornou neto de Noemi porque Ruth a considerava como uma mãe, porque Noemi a considerava como filha, embora, na verdade, fosse apenas a sua nora. Essa família se tornou feliz apesar das adversidades, apesar dos ventos fortes, apesar das tempestades. Essa família tornou-se feliz. Por isso, com ela, nós aprendemos algumas verdades. A primeira delas é que, na hora da crise, nós precisamos aprender a deixar os nossos interesses pessoais em segundo lugar, em segundo plano. No capítulo 2, verso 11, Ruth ouve a seguinte palavra:
contaram-me tudo que tens feito pela tua sogra. Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra. Como dizem os autores do livro Desafio de Amar, se existe uma palavra que possa ser usada como contrário de amor, como o antônimo de amor, é a palavra egoísmo. Vivemos numa sociedade permeada pelo egoísmo, em que as pessoas são estimuladas a viverem apenas em função de si mesmas, em função dos seus interesses pessoais. Você tem sido sensível às necessidades da sua família? Você tem sido sensível às necessidades, às carências dos seus filhos, do seu cônjuge? O que é que você tem feito por eles? Foi dito a respeito de Ruth: contaram-me o que você tem feito pela sua sogra. O que você tem feito pela sua sogra, pela sua nora, pelo seu genro, pelo seu sogro? O que é que você tem feito pelas pessoas do seu relacionamento? Hernandes Dias Lopes nos diz que o bem que você faz aos outros volta para você mesmo. É aquele efeito bumerangue da bondade. A bondade tem esse poder bumerangue. O que você faz de bem para os outros volta para você mesmo. Volta para você. E vou dizer a vocês, volta maior ainda. Aquilo que nós recebemos de volta, volta ainda maior do que aquilo que nós fizemos pelos outros. É sempre assim. Não que você faça com a intenção de receber algo em troca ou algo maior, mas é porque há um efeito bumerangue na bondade. Que você faz de bem pelos outros, volta para você. A generosidade e a conduta irrepreensível sempre serão recompensadas. Sempre serão. O poder do amor é mais forte do que os mais duros golpes da vida. O poder do amor é mais forte do que os mais duros golpes da vida. O amor sincero, verdadeiro, que é sacrificial, que sustenta uma família, é mais forte do que as adversidades da vida. Esse amor promove a união da família nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos dolorosos. A amizade é o fundamento sobre o qual os relacionamentos precisam ser edificados. A amizade de Ruth e Noemi é um oásis no meio do deserto, é algo lindo de se ver. Uma amizade verdadeira não se desfaz na adversidade, nem se enfraquece na prosperidade. Ela se fortalece em todas as circunstâncias. Noemi foi assistida por Ruth, mas procurou também ser sensível às necessidades da sua nora. Ela poderia ter se voltado para o seu próprio umbigo e explorado a sua nora até a morte, mas ela não fez isso também. Se Ruth assistiu Noemi, Noemi também ajudou Ruth de outra forma. O que ela fez? Está no capítulo 3, verso 1. Noemi diz a Ruth: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro para que te traga felicidade. Vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Esse verso traduzido na linguagem de hoje diz assim: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar, a fim de que você tenha uma família. Noemi pensou na felicidade da sua nora. Você tem se preocupado em fazer os outros membros da sua família felizes? Você tem se preocupado com a felicidade dos demais membros da sua família? No capítulo 3, verso 3, diz o texto que ela foi encontrar-se com Boaz e ele prometeu que tomaria logo toda a providência necessária ao resgate da condição de Ruth e Noemi. Boaz também procurou fazer aquilo que estava ao seu alcance pelo bem de Ruth e de Noemi. No dia seguinte ao dia em que se encontrou com Ruth lá na sua plantação, ele naquele dia seguinte já reuniu os anciãos da cidade, propôs o resgate ao parente mais próximo. O parente mais próximo do que Boaz disse: não poderei resgatá-la, porque
não quero prejudicar ou correr o risco de prejudicar a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. A preocupação desse sujeito, que não foi digno nem de ter o seu nome citado na Bíblia, era puramente material. Não quero tomar uma decisão que possa prejudicar a minha propriedade. Se ele pudesse acrescentar mais terras apenas ao seu patrimônio, com certeza ele teria resgatado a propriedade de Noemi. Mas se tivesse então que dividir essa propriedade com Ruth, certamente não faria, como não fez. Esse tipo de interesse não ajuda a construir uma família, não ajuda a construir um lar. O casamento é a morte do eu e o nascimento do nós. Não vivemos mais em função daquilo que é importante para mim, mas para nós, para nossa família. Nossa família. Os verbos não são mais conjugados na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. É aquilo que importa para a nossa família, para nós. Se colocarmos os interesses e as preocupações materiais acima dos relacionamentos, acima da aliança, acima do compromisso da família, jamais venceremos as crises, jamais seremos felizes em família. Os nossos relacionamentos precisam sempre estar acima dos nossos interesses pessoais e de qualquer patrimônio, porque os nossos relacionamentos sempre serão o nosso maior patrimônio. Sempre serão o nosso maior patrimônio. Nenhum sucesso na vida, nenhum sucesso patrimonial, financeiro na vida compensa o fracasso no lar. Jamais. Esse tipo de sentimento corrói o relacionamento com Deus e o relacionamento familiar. Na contramão dessa atitude, no livro de Ruth nós vamos encontrar pelo menos 5 vezes Noemi se referindo a Ruth como sua filha. Como sua filha. No capítulo 2, verso 2, ela diz, vai minha filha. No capítulo 2, verso 22, ela diz, minha filha. E essa mesma expressão se repete no capítulo 3, verso 1, no 3:16 e no 3:18. Minha filha. Noemi considerava Ruth como filha. Essa é a postura de uma sogra em relação à sua nora ou ao seu genro. Noemi entendeu que não havia perdido seu filho para Ruth, mas havia ganho uma filha. Uma filha que esteve ao lado dela o tempo todo. Ruth e Noemi colocaram o seu relacionamento acima de tudo. Boaz também agiu assim e Deus o abençoou, Deus o honrou. Observe como Deus honrou Boaz. No caso de Ruth, o filho que ela tivesse com Boaz seria considerado, na verdade, filho do falecido marido de Ruth e não filho de Boaz. Entretanto, não é o que nós encontramos em Ruth capítulo 4, de 18 a 22, não é o que encontramos em Mateus capítulo 1, quando a Bíblia fala sobre a genealogia do Messias. O nome citado não é Quilion, não é Malom, um dos filhos de Ruth, provavelmente ela teria se casado com Quilion. O nome citado em Mateus é o nome de Boaz. É o nome de Boaz. Na genealogia, o que apareceu, o nome que foi honrado, foi o nome de Boaz. É assim que acontece quando nos preocupamos mais com os outros do que com nós mesmos. Quando colocamos as necessidades e os interesses da família em primeiro lugar, antes dos nossos pessoais. Em segundo lugar, na hora da crise, una sua família para adorar o Deus verdadeiro, o Deus eterno. Essa foi a atitude de Ruth. Capítulo 1, verso 15. Noemi vai dizer a Ruth o seguinte, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses.
Voltou para o seu povo e para os seus deuses. O povo de Moabe era um povo que não conhecia e não adorava o Deus verdadeiro. Era um povo idólatra, que adorava a vários outros deuses, deuses diferentes. Orfã, a outra nora de Noemi, voltou para a casa de seus pais e para os seus deuses. Ruth, entretanto, disse com todo o seu coração: o meu Deus será o seu Deus. O seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Nós vamos adorar juntos o mesmo Deus. Ruth se converteu ao Deus verdadeiro. Ruth renunciou aos seus deuses e se uniu a Noemi na adoração ao Deus verdadeiro. Feliz é a família que se une para adorar e servir a esse Deus. Josué disse: eu e a minha casa serviremos, cultuaremos ao Senhor. Cultuaremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Com crise ou sem crise, a sua família precisa adorar única e exclusivamente ao Deus verdadeiro. Ele será seu refúgio na hora da aflição. Ele será a sua proteção na hora da adversidade. Ele será um oásis no meio do deserto. Ele será o suporte que você precisa para enfrentar a dor. Na hora da crise, decida unir a sua família para adorar e para buscar única e exclusivamente o Deus eterno. Na hora da crise, em terceiro lugar, deixe Deus limpar o seu coração. Deixe Deus limpar o seu coração. Noemi deixou Deus limpar o seu coração daquela amargura. Não me chamem de Noemi. Quero que vocês passem a me chamar de Mara, porque o meu coração está amargurado. Ela que antes estava amargurada e decepcionada com Deus, achando que Deus estava lutando contra ela, que pensou em mudar o seu nome, tamanha a amargura do seu coração, agora já havia começado a ver Deus agindo, demonstrando sua bondade em toda aquela situação. Deus tratou, Deus limpou o coração de Noemi de toda aquela amargura. Precisamos pedir a Deus que limpe o nosso coração de toda amargura. Porque uma pessoa amargurada é uma pessoa não resolvida ou mal resolvida na vida, que certamente vai criar problemas não apenas para si mesma, mas para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Você já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa amargurada? Você já teve a necessidade de conviver com uma pessoa mal resolvida na vida? Se Deus não tratasse o coração de Noemi, certamente ela seria um problema para aquela família. Ela seria uma dificuldade tremenda. Mas Deus a tratou. Hebreus capítulo 12, verso 15, o autor dessa carta nos encoraja a não nos privarmos da graça de Deus, para não permitirmos que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. O Samuel Kamaleson, um pastor indiano, ele dizia que a raiz de amargura é semelhante a uma plantação de abóbora ou uma plantação de jerimum. É uma plantação rasteira que quando você menos percebe, passa debaixo da cerca e alcança a propriedade do vizinho, alcança o terreno do vizinho, porque ela contamina não apenas a pessoa que a tem, mas todos que estão ao seu redor. E aí, você deixa de ter uma pessoa amargurada na família para ter uma família inteira amargurada, uma família inteira mal resolvida, por conta de um ressentimento, por conta de uma amargura. Na hora da crise, deixe Deus limpar o seu coração. Deixe Deus limpar o seu coração. Faça a oração daquela canção. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver todo o amor que tens por mim.
Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo eu vou viver, meu Deus, para sempre. Limpa o meu coração. Faça essa oração. Faça a oração que Davi fez no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Limpa o meu coração. A amargura destrói a sua alegria, rouba as suas energias e veste de luto a sua alma. Veste de luto a sua alma. A amargura impede você de viver em comunhão com Deus, com o próximo e consigo mesmo. A vida se torna um fardo pesado e um montão de entulho que você abriga no coração. Esse entulho tem um nome: amargura. A amargura. Deixe Deus limpar o seu coração. Em quarto lugar, na hora da crise, resgate a sua família. Essa foi a atitude de Boaz. A atitude de Boaz. Ele foi o resgatador. Noemi e Ruth foram resgatadas da sua miséria. Foram resgatadas da sua pobreza por Boaz. Por Boaz. Eu quero encorajar você a resgatar os valores da sua família. Boaz resgatou a propriedade da família. Resgatou os bens da família. Não existe bem maior do que os nossos valores. Algum tempo atrás, Jim Collins fez uma pesquisa para avaliar empresas nos Estados Unidos. Empresas duradouras, que duraram durante um ciclo bem longo, cerca de 70 anos. E ele chegou a uma conclusão muito interessante, que ao longo desses anos, essas empresas experimentaram diversas mudanças, muitas mudanças. Mudaram de presidentes, CEOs, mudaram muitas vezes os seus produtos, as suas estratégias de marketing, mudaram o seu quadro de profissionais, 70 anos. Mas as empresas que perseveraram, as empresas que continuaram a existir depois de tantas circunstâncias adversas ao longo dos anos, foram aquelas que não mudaram seus valores. Não mudaram seus valores. Essa pesquisa deu origem ao livro Feitas para Durar, de Jim Collins. Eu queria lembrar a você que o que faz uma família durar também são os seus valores. O que faz uma família permanecer a despeito das lutas e provações, das tempestades, são os seus valores. A família pode mudar de endereço, pode mudar de lugar, pode mudar uma série de coisas, mas se ela tiver valores, ela vai permanecer. Se ela tiver valores, ela perseverará. Quais são os valores que você precisa resgatar na sua família? Resgate o valor de Jesus para a sua família. Resgate o valor da palavra de Jesus para a sua família. Resgate o valor do culto doméstico. Resgate o valor do seu cônjuge. Sim, há muitos cônjuges que acham que os filhos são mais importantes do que o seu próprio cônjuge. Há muitas pessoas que acham que os filhos são mais valiosos do que o seu próprio cônjuge. Ainda hoje, não é possível ter filhos por partenogênese. Cada um precisa de um cônjuge para gerar. Você não teria gerado os seus filhos sem o seu cônjuge. Por isso, o seu cônjuge tem um valor acima dos seus próprios filhos. E quando o casal não observa esse princípio, sabe o que acontece? Os filhos um dia vão embora e o ninho fica vazio. E os dois começam a viver a síndrome do ninho vazio. Olham um para o outro e observam que são dois estranhos, porque passaram 20, 30 anos de suas vidas apenas vivendo em função dos filhos. Não cultivaram o amor, não cultivaram o romance, a alegria de estarem juntos, um ao lado do outro. São dois estranhos dentro de um ninho vazio. Resgate o valor do seu cônjuge. Resgate o valor do diálogo.
Resgate o valor da conversa, resgate o valor do tempo em família para conversar, resgate o valor dos seus filhos. Nessa quarentena eu acho que está dando para dar uma ajustada nessa realidade, não é verdade? Resgate o valor dos limites. Dos limites. Provérbios 22, verso 15, diz que é natural que as crianças façam tolices. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Provérbios 29, 15 diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz esse verso da seguinte maneira: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a mãe passar vergonha. Faz a mãe, faz o pai, faz o avô, a avó, faz a família inteira passar vergonha. Resgate o valor dos limites, o valor da disciplina dentro de casa. Resgate o valor da aliança, do seu compromisso conjugal. Casamento, infelizmente, tem sido resumido a um contrato que pode ser desfeito a qualquer momento, dependendo do desempenho de uma das partes. Mas Malaquias 2, verso 14 diz que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então lute pelo seu casamento, lute pela sua aliança. Não por esse anel que você carrega no seu dedo, mas por essa aliança que está aqui dentro do seu coração, que um dia, diante de Deus e diante de algumas testemunhas, vinculou você, uniu você a uma pessoa e levou você a assumir um compromisso de vida com aquela pessoa, para viver o resto da sua vida ao seu lado. Resgate os valores da sua família, em nome de Jesus. Em quinto lugar, na hora da crise, abrigue-se no Senhor. Abrigue-se no Senhor, o seu Deus. Capítulo 2, verso 12. Você pode localizar Ruth 2, verso 12. Nos diz que o Senhor recompense a você, Ruth, o que fizeste. Que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Deus é comparado aqui a uma ave mãe que abriga os seus filhotes. E Russell Champlin dizia que a ideia dessa metáfora aqui é de proteção, porque é bem conhecido que uma ave mãe, pelo menos no caso de algumas espécies, protege os seus filhotes tomando-os debaixo das suas asas. Então, Ruth foi se abrigar debaixo das asas do Senhor. Deus é comparado aqui a uma grande ave que abriga os seus filhotes debaixo das suas asas. Mas também há algo muito interessante nessa metáfora. Não apenas proteção, mas identificação. Identificação. A ave mãe recolhe os seus filhotes debaixo das suas asas e ela identifica quem são os seus filhotes. Ela pode ter ao seu lado outras aves que da mesma forma estão protegendo os seus filhotes. E de repente os filhotes de uma ave vai brincar com os filhotes de outra ave, todos parecidos, mas a ave mãe sabe quem são os seus filhotes. Ela identifica quem são os seus filhotes. Ela identifica. Ela sabe perfeitamente quais são os filhotes que ela gerou. Ela sabe. Temos também aqui nesse texto o poder e a capacidade de alguém que recolhe. A ave mãe é maior que a avezinha recém-nascida e é capaz de cumprir a sua missão. Deus é infinitamente maior, é imensurável do que eu, do que você, e nós podemos nos abrigar nele. Não apenas nos dias de pandemia, mas sempre. Ruth foi buscar abrigo
no Deus de Israel. É nesse Deus que eu e você, que as nossas famílias precisam buscar abrigo. É nele que precisamos nos abrigar. Ruth preferiu buscar abrigo em Deus. Ela preferiu refugiar-se no Deus de Israel. Deus abriga aquele que nele crê, que nele confia, que nele espera. Você sabe quem era Ruth? Ruth era uma moabita, descendente de Ló, sobrinho de Abraão. Os moabitas surgiram como resultado do incesto de Ló com as suas filhas. Uma mulher viúva que fazia parte de um povo desprezado. Essa mulher foi bisavó do rei Davi e entrou na genealogia do Messias. Isso significa para mim e para você, sabe o quê? Que não importa a sua condição, não importa a sua origem, não importa a sua cor, a cor da sua pele ou a cor do seu sangue. Tem gente que acha que tem sangue azul, né? O que importa é a sua fé. O que importa é a sua fé. O que importa é o Deus verdadeiro que abriga você. Família feliz é aquela que, apesar dos pesares, se abriga no Deus de Israel, que confia no Deus de Israel. Você nunca estará desamparado se buscar abrigo sob as asas desse Deus maravilhoso. Nunca estará desamparado. Ruth, antes de chegar em Israel, creu no Deus de Israel. Antes de entrar nos campos de Belém, a casa de pão, já havia saciado a sua fome naquele que é o pão da vida, que é o nosso Deus. Ruth não busca abrigo no dinheiro, não busca abrigo nas propriedades da sua sogra, não busca abrigo nem no seu casamento, mas no Deus de Israel. E esse Deus lhe deu provisão e lhe deu um casamento. Esse Deus a resgatou da sua miséria, juntamente com a sua sogra. A Bíblia nos diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor. Ruth nos ensina que só Deus satisfaz. As vitórias terrenas não são suficientes. Essas coisas, por mais excelentes, não podem ser substituto do Deus verdadeiro nas nossas vidas. Hernandes Dias Lopes nos diz que a providência do Altíssimo é maior que a tragédia humana. Deus transforma o caos em cosmos, como Ele fez na criação. Ele transforma vales em mananciais, nossas tragédias em cenários de esperança. Deus transforma as nossas tragédias em cenários de esperança. As tragédias humanas jamais podem anular os soberanos propósitos de Deus. O livro de Ruth, essencialmente, é um livro sobre a soberania de Deus, sobre o Deus soberano. Por isso, na hora da crise, deixe Deus agir. Deixe Deus agir. Deus interveio naquela situação. Ruth fez a sua parte. Nós vimos isso no domingo passado. Mas Deus fez a dele. Deus interveio naquela situação de miséria e de aflição. Duas viúvas, sem terem amparo familiar e muito menos amparo estatal do Estado, receberam a provisão e a restauração do Senhor. Ruth, no seu primeiro dia de trabalho, foi parar exatamente no campo do seu resgatador. Resgatador era essa pessoa responsável por garantir os direitos de subsistência e descendência e propriedade de uma viúva. Deus interveio naquela situação e resolveu mudar o rumo da história, resolveu escrever uma nova página na história daquela família. E Deus quer fazer a mesma coisa com a sua família, em nome de Jesus. É possível que você já tenha chegado ao seu limite, achando que não há mais nada a fazer em seu próprio favor ou em favor da sua família. Você precisa
dar a Deus uma oportunidade para agir. Você precisa deixar Deus agir. Na hora da crise, deixe Deus agir. Ele age na limitação humana. Ele age quando os nossos recursos se findam. Sabe para quê? Para que a obra dele não seja confundida com a nossa. E dessa forma nós possamos dizer, foi Deus quem fez isso. Não fomos nós quem fizemos. Não fui eu quem fiz. Foi Deus quem fez isso. Porque, humanamente falando, eu não tinha mais nada para fazer. Nós não tínhamos mais o que fazer. Entretanto, quando nós não tínhamos mais nada a fazer, Deus fez, Deus agiu. E por isso é maravilhoso aos nossos olhos, como disse o salmista. O verso 20 do capítulo 1. Noemi se refere a Deus como Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso me afligiu. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, que dá generosamente a todos, estava assim começando a fazer reverter as circunstâncias adversas que tinham reduzido Noemi e Ruth a quase nada, a praticamente nada. Quando nossos recursos acabam e nos tornamos totalmente desamparados, Deus nos aponta um remidor, Deus nos aponta um resgatador, ou seja, Deus é a solução. Deus é a solução. A história de Ruth é a história do Deus que intervém. Do Deus que intervém. E assim como ele interveio na história de Ruth e de Noemi, ele tem poder para intervir na sua história e na história da sua família. Vejam apenas um singelo resumo do livro. O capítulo 1 destaca a atitude de Elimeleque e sua família. Os capítulos 2 a 4 destacam a atitude de Deus, a obra de Deus. Temos aqui então um contraste muito interessante que poderia ser descrito em duas equações matemáticas. Duas simples equações. Capítulo 1. Problemas mais solução humana igual a desastre. Eu vou repetir. O capítulo 1 descreve problemas mais solução humana igual a desastre. Os capítulos seguintes, os capítulos 2 a 4, nós temos problemas mais Deus igual a restauração, solução. A família enfrenta problemas, mas quando ela deixa Deus agir, colhe a bênção da restauração. O que é que você prefere? Qual é a sua escolha? A família pode enfrentar problemas e agir segundo a sua lógica humana, segundo a sua capacidade humana, e colherá resultados desastrosos, como aconteceu com Noemi e a sua família. Mas se ela deixar Deus agir, ela colherá restauração, solução para os seus problemas. O que você prefere? Qual é a sua escolha? Ou talvez você tenha pensado que não tem mais escolhas. A gente ouve muito isso. Muitas pessoas hoje estão dizendo, não tenho mais escolha. Não existe mais opção para minha família. Não existe mais jeito para minha família. Entretanto, não se esqueça que Deus sempre será a melhor escolha, a melhor opção para a sua família. Deixe Deus agir. Você não tem mais o que fazer? Deixe Deus fazer. Deixe Deus atuar. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Dê a Deus uma oportunidade para agir, para intervir. Há uma recompensa para quem decide se abrigar no Deus de Israel. Portanto, na hora da crise, deixe os seus interesses pessoais de lado. Deixe os seus interesses pessoais em segundo plano. Adore, reúna sua família para adorar o Deus de Israel. O seu Deus será o meu Deus, disse Noemi, ou melhor, disse Ruth a Noemi. O seu Deus será o meu Deus.
Nós vamos adorar juntos. Nós vamos celebrar juntos. Nós vamos bendizer a Deus juntos. Vamos buscar a Deus juntos para enfrentar esse problema, para enfrentar essa dificuldade. Então, deixe os seus interesses em segundo plano. Adore o Deus de Israel. Deixe Deus limpar o seu coração. Não se prive da graça de Deus, porque a graça de Deus é o remédio para arrancar a raiz de amargura do nosso coração, de acordo com Hebreus 12, verso 15. Também resgate a sua família. Resgate os valores da sua família, valores que farão a sua família durar, perseverar a despeito das lutas e provações. Abrigue-se no Deus de Israel e deixe esse Deus maravilhoso agir, atuar e fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida e na sua família. Vamos orar? Feche os seus olhos para falarmos com o Senhor. Pai, vivemos dias de crise, vivemos dias de angústia, de lutas, de provações. Mas, ó Deus, podemos nesses dias nos abrigar em Ti. Podemos deixar, ó Deus, que a Tua mão, Teu braço forte, façam, ó Deus, em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Podemos deixar, ó Deus, o Senhor agir, atuar e fazer, ó Deus, a Tua obra. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Certamente a nossa solução humana produzirá desastre, mas, ó Deus, o Senhor promoverá restauração, promoverá, ó Deus, cura, promoverá transformação das nossas famílias. Por favor, Deus, faz a Tua obra. Ajuda-nos a colocar as necessidades e os interesses da nossa família sempre acima dos nossos interesses pessoais. Ajuda-nos, ó Deus, a reunir a nossa família para adorar o Teu santo e bendito nome, porque Tu és o nosso Deus. Ajuda-nos, ó Deus, e limpa os nossos corações de toda amargura, como Tu fizeste com Noemi. Limpa os nossos corações, para que não sejamos pessoas mal resolvidas. Trata-nos, ó Deus, aquilo que precisamos ser tratados, e limpa os nossos corações de toda amargura. Ó Deus amado, nós Te pedimos, Senhor, age em nosso meio, glorifica o Teu nome, Senhor, entre nós, e faz as Tuas obras, ó Deus, em nossas famílias. Nós Te pedimos e nós Te rogamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de Ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se reverterá no Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada,
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Queremos também deixar o convite para que estejam conosco agora, após o culto, no perfil da nossa igreja, no Instagram, @ibcapunga, acompanhando-nos em mais uma live. Teremos mais momentos de comunhão, oração, intercessão, porque estaremos atualizando a nossa lista de oração e também mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Você é nosso convidado. Ao longo desta semana, você já sabe que as nossas devocionais serão veiculadas através das nossas redes sociais. Você pode acessar e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Encerrando o nosso culto, queremos orar a Deus. Feche os seus olhos e acompanhe-me em mais uma oração neste dia. Pai Celeste, nós te pedimos ainda que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo o seu povo aqui reunido, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.